A história que eu tenho para contar hoje é uma história que pouquíssimas pessoas conhecem os detalhes, porque isso eu vivi no período de pandemia, então só conhecem os detalhes os amigos mais próximos, pessoas da minha família. E se você ficou curioso para conhecer mais essa história, fica ligadinho aí comigo, que eu vou compartilhar e contar tudo nos mínimos detalhes para você. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha história enquanto funcionária pública concursada. Isso mesmo, hoje eu completo 3 anos concursada na rede municipal de Piraí. E para muitos, né, muitas pessoas olham para a gente e diz que foi sorte, mas eu vou falar por mim, não foi sorte não. Minha vaga, ela foi conquistada debaixo de muita oração, debaixo de muita lágrima. Vi muitos dias clarearem, enquanto muitas pessoas estavam aguardando a sua tão sonhada vaga, descansando. Eu levantei e eu fiz acontecer. Fácil não foi. Muitas vezes eu abaixava o meu computador, chorava, 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 engolia o meu choro, abria e estudar novamente. Então não foi sorte não, foi Deus, literalmente Deus. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Em 2019, eu trabalhava em uma escola particular aqui da minha cidade e eu fiquei sabendo que teria concursos, né, nas cidades vizinhas. E a gente sempre sonha em ter uma estabilidade, em ter uma vaga num serviço público, né? E uma estabilidade financeira, né? Que é para o resto da vida. E eu comecei a me preparar, e eu estava passando por alguns problemas de família, e isso me motivou muito para estudar e alcançar essa vaga. Isso me motivou muito, mas eu, para ser sincera para vocês, sendo bem sincera a vocês, eu não me chamou muita atenção o concurso da cidade de Piraí, não. Por ser mais longe, por eu ter que depender de embarcar em 2 ônibus, né? Por conta do horário, não daria para conciliar com a escola particular que eu trabalhava. Então, a princípio, não chamou muito a minha atenção. Eu estudei muito para um concurso da cidade vizinha, aqui onde eu moro, e a mesma banca que aplicou a prova nessa cidade aplicou também na cidade de Piraí. E fiz a prova na cidade vizinha, a prova estava muito fácil, tanto que muitas pessoas gabaritaram e tiveram suas notas lá em cima. Eu fiquei classificada bem lá atrás, né? E assim, não tenho esperanças de ser chamada para essa cidade, não. E um dia a minha filha passou mal e eu levei ao pediatra. Encontrei com uma amiga que eu não via há 10 anos. Há 10 anos, gente. Ela leva as filhas no mesmo pediatra que a minha filha e nunca nos esbarramos lá. Nunca mais nos encontramos desde quando eu saí da escola que trabalhamos juntas. E a gente conversando, ela falou que tinha passado no concurso anterior na cidade de Piraí e me falou que a inscrição ia até aquele dia, meia-noite. Isso devia ser 8 e pouca da noite. Ela vai até hoje. Você não vai fazer? E aí eu falei com ela, não, acho que eu não vou fazer, não chamou muita atenção, eu não li o edital. Aí ela, não, você vai fazer sim. Você tem que fazer. Olha, anota o meu número e você vai chegar em casa, você vai fazer assim, você vai chegar em casa, você vai fazer a inscrição e você vai me mandar uma mensagem dizendo que você fez. Você precisa prestar esse concurso. E aí eu
né, fui atendida junto com a minha filha, né, levei minha filha, ela foi atendida. Chegamos aqui na nossa cidade, fomos fazer um lanche, porque já estava muito tarde, paramos para poder fazer um lanche. E, gente, eu fiz a minha inscrição, faltavam 10 minutos para meia-noite. E aí eu fiz a inscrição, falei, amanhã eu imprimo, pago a inscrição e seja o que Deus quiser. Mandei a mensagem para ela que tinha feito, mas sabe quando você não gera muitas expectativas? Porque a prova da outra cidade foi muito fácil. E existem os concurseiros. Eu trabalhava, eu tinha minha filha, minha casa para cuidar, eu não tinha tempo para dedicar ao estudo, eu não tinha tempo para fazer cursinhos como as outras pessoas fazem. Então, não tinha muitas expectativas, para ser sincera. E aí estudei algumas vezes, porque o conteúdo eram os mesmos, né? Por ser a mesma banca. Estudei e chegou o dia da prova. Gente, eu não dormi a noite toda. Eu passei muito mal. Eu lembro que uma amiga me levou ao banheiro. Ela ficou na porta do banheiro me esperando. Eu estava passando muito mal no dia da prova. Eu sei o que caiu na prova porque eu tenho a prova impressa aqui. Mas se eu tivesse sido uma das primeiras a sair, eu não teria vindo com ela para casa, então eu não saberia nem as questões que caíram nessa prova. E eu fiz a prova, muito difícil. Disseram que a cidade, quando contrata a banca, ela pode escolher o nível de dificuldade da prova. Então, estava muito diferente da anterior que eu fiz na outra cidade. E eu não tinha aí que eu tinha pouquíssimas expectativas mesmo para ser classificada, para ser chamada. E passou o tempo. Chegou o dia de sair a primeira classificação, para depois ter a convocação para os títulos, né? A entrega dos títulos e sair a classificação final. Eu peguei o meu telefone, eu abri por abrir, gente. Abri por abrir. E aí fui passando, né? Passei de 100, 200, não vi meu nome. E aí eu vim voltando. Quando eu olhei, o meu nome estava em 8º lugar. Gente, foi um êxtase. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, me deu vontade de ir ao banheiro, me deu dor de barriga e as pessoas me ligando para poder me parabenizar, para aquelas pessoas, sabe, que realmente estão ao seu lado, que torcem por você. Claro que tiveram os curiosos, eu ouvi assim, que bom que você passou. Tomara que na próxima eu consiga também. Sabe, naquele tom de inveja. Tão feio isso, gente. Tão feio. Então, aquelas pessoas que realmente estavam comigo, que torciam por mim, rindo, chorando, me felicitando, sabe? Pela minha conquista. E chegou o dia da entrega dos títulos. Eu não tenho títulos. E aí eu fiquei pensando, poxa, são 11 vagas só. Só 11 vagas que era para Piraí. São 11 vagas só. Como que vai ser? Eu não tenho título. Tem os concurseiros, tem as pessoas que têm, né, muitas outras oportunidades do que eu, tiveram mais oportunidades do que eu. Então vamos ver como que vai ficar. E aí quando saiu a classificação final, eu fiquei em 12º lugar. Não caiu muito a minha classificação. Eu fiquei em 12º lugar, eu falei, poxa, eles vão chamar as 11 pessoas e vai demorar bastante, né? Por conta da pandemia, vai demorar bastante. Por conta da pandemia não, que não tinha pandemia ainda. Mas eu achava que por terem só 11 vagas, ia demorar um pouco, mas eu tinha a expectativa de ser chamada. Mas eu achei que fosse demorar um pouquinho mais. E um dia eu dando aula,
O meu marido não resistiu, a gente não tem o costume de atender telefone, né, receber mensagens durante a nossa aula, porque atrapalha o desenvolvimento das nossas atividades, da nossa rotina com as crianças, né, e eu trabalho com alfabetização, então é o tempo todo dando atenção aos alunos, tirando as dúvidas, dando orientações, né, dando um suporte. E aí o meu marido me ligou falando que tinha chegado o meu telegrama. E aí, mais uma vez, aquela alegria, né? Eu consegui juntar toda a minha documentação e, pasmem, eu fui a primeira pessoa a levar a documentação, porque os primeiros colocados demoraram pra caramba. Mas eles são muito certos, muito corretos, sabe? Eu só pude fazer a escolha da minha escola dentro da minha classificação. Não é porque eu fui a primeira pessoa a entregar o documento que eu seria a primeira pessoa a escolher. Eles são justos. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu não gostaria que fosse feito isso comigo, né? Se eu tivesse entre os primeiros colocados, primeiro, segundo lugar, eu não gostaria que uma pessoa que ficou mais para trás fosse lá e tivesse a opção de escolha na minha frente. Então, eles foram bem justos quanto a isso, bem corretos. E aí eu aguardei quando as demais pessoas que foram convocadas entregaram suas documentações, né? Chegou o prazo, eles entraram em contato comigo e eu fui lá assinar a minha posse. E hoje, gente, tá fazendo 3 anos que eu assinei a minha posse. Pouco, né? Pouco. Para algumas pessoas que têm mais tempo que eu, para pessoas que tiveram a oportunidade, né, de conquistar essa vaga bem antes que eu. Minhas amigas, por exemplo, de magistério. Teve meninas que conseguiram passar no concurso no ano seguinte. Eu não consegui, mas a culpa foi minha. Eu não me dediquei aos estudos como deveria e a culpa foi minha, né? Então, é pouquinho tempo. Mas esse pouquinho tempo é da minha conquista. Na semana passada, eu já estava gerando no meu coração o desejo de fazer esse vídeo, né? De gravar esse vídeo para vocês contando essa minha história. E uma das coisas que veio assim ao meu coração como flecha é que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus tinha essa vaga reservada para mim há 3 anos. Essa vaga não estava reservada para mim há 23 anos. Ela estava reservada há 3 anos. O período foi um período de crescimento, um período de oportunidades, esse período de 23 anos, 22 anos, 20 anos, né? Que eu trabalhei em escolas particulares, trabalhei como contratada aqui na rede municipal de Mendes. Esse período foi de crescimento, esse período foi de edificação, esse período foi de tratamento, esse período foi de preparo para que eu pudesse conquistar a vaga que eu conquistei hoje, né? Que eu conquistei há 3 anos. Então, enquanto há vida, há esperança. Se você tem saúde, se você tem vigor, se você tem forças para você levantar da sua cama, para você assistir um vídeo, para você pegar um livro para você poder estudar, não desista. Deus ainda realiza sonhos. Deus realiza sonhos, Deus realiza projetos, Deus chama à existência aquilo que não existe. Eu não vi a minha amiga há 10 anos. Quantas oportunidades nós tivemos de nos encontrarmos lá no pediatra, ou até mesmo na cidade que nós estávamos, na cidade em que trabalhamos, mas não, Deus preparou aquele momento, aquele era o momento. Ela foi um canal de Deus para a minha vida. E muitas vezes Deus fala ao nosso coração, Deus usa pessoas para falarem com a gente, e a gente não está sensível àquilo que Deus está falando.
e a gente perde oportunidades. Faltavam 10 minutos para terminar as inscrições. Se eu não tivesse dado ouvidos à minha amiga, a Deus usando a vida dela, Deus através da vida dela, eu não estaria hoje aqui gravando esse vídeo para você. Então nós temos que ser sensíveis à voz de Deus, às oportunidades que Deus nos dá. Aquele foi o dia escolhido por Deus, aquela foi a oportunidade e eu agarrei. Ainda que desmotivada, mas eu fui lá e eu fiz. Porque eu pensei pelo seguinte, poxa, 10 anos que não nos encontramos. 10 anos que perdemos o contato. Hoje tem as redes sociais, a gente consegue rever pessoas, conversar com pessoas que não vemos há muito tempo, pessoas do outro lado do mundo. Eu teria a oportunidade de ter estado com ela, mesmo que através de uma tela, pelas redes sociais. Mas Deus proporcionou aquele momento para nos encontrarmos. E aí eu parei e pensei, poxa, e se esse for um recado de Deus para minha vida? E foi. Hoje eu tô aqui celebrando a minha vitória. São 3 anos, poucos para alguns, mas para mim é muito, porque é a minha vitória. E assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Seja sensível, seja obediente e seja ousado. Faça a sua parte. Eu já tinha até finalizado o vídeo, mas eu me lembrei de algo. Eu fui convocada, eu fui chamada na semana do lockdown. Nós paramos, a princípio seria uma semana e nós ficamos aí por 2 anos, se eu não me engano. Nós ficamos por um longo período em casa, trabalhando de casa. Num período em que muitas pessoas perderam o seu emprego, Deus me abençoou com uma vaga pública. Então, talvez você não tenha sido abençoado com uma vaga pública, mas Deus conservou o seu emprego no período de pandemia. Num período em que muitos perdiam os seus empregos, Deus poupou o seu. Então, também seja grato. E uma das coisas que aconteceu comigo nesse período, eu falei para vocês no início do vídeo que eu trabalhava em uma escola particular. Era uma rede e muitos professores de escolas particulares perderam seus empregos porque muitas crianças migraram para a escola pública nesse período. E chegou uma ordem de que era para dispensarem 2 professoras. Quando eu fiquei sabendo que 2 professoras seriam dispensadas, eu falei, não posso deixar. Eu até me emociono de falar isso. Deus estava me abençoando naquele momento. E eu jamais colocaria minha cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que eu tinha 2 empregos, enquanto uma das minhas amigas poderia estar desempregada. E eu coloquei a minha vaga à disposição na escola particular. E graças a Deus que eu fiz isso, eu pude abençoar por um período a vida de uma delas. Uma precisou ser, desligada da escola, mas a outra por um período ainda continuou. E Deus é um Deus de restituição também. A minha diretora, amada diretora Ana Esmeralda, a escola que eu trabalho é da rede Senec, aqui em Mendes. A minha diretora falou que a primeira vaga que tivesse eu retornaria. E nesse período eu fiquei grávida do Lucas. E eu não poderia deixar de faltar com a verdade com ela, que foi uma pessoa tão legal comigo
no período em que eu estive lá, eu não podia deixar de faltar com a verdade com ela. E assim que eu soube da minha gestação, da minha gravidez, eu entrei em contato com ela, porque ela contava, né, se surgisse uma vaga que eu retornaria. E no meu estado, né, se eu assumisse uma turma, eu teria que tirar licença maternidade, em meio a tudo que a gente estava vivendo, quantas coisas não poderiam acontecer, né? Então eu comuniquei e aguardei, e assim que eu tive a oportunidade, eu retornei. Hoje eu estou lá novamente, feliz, porque eu amo aquele lugar. Eu amo os meus alunos, eu amo os profissionais que lá estão, os meus amigos de trabalho. Então, eu tive a oportunidade de retornar. Então, Deus restituiu. Num momento em que muitas pessoas foram egoístas, eu não sou melhor que ninguém, já cansei de falar isso aqui, né? Canso de falar isso para as pessoas, eu não sou melhor que ninguém. Mas era um momento em que a gente precisava ter a empatia, a gente precisava se colocar no lugar do outro. Eu dei a minha vaga e Deus restituiu a minha vaga. Hoje eu estou lá novamente com as minhas crianças, feliz da vida, e Deus tem me abençoado dia após dia. Seja sensível à voz de Deus, tenha empatia, né? Seja obediente, seja fiel às pessoas, né? Seja fiel naquilo que Deus te designou para fazer. Faça com amor, faça com compromisso, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Se esse vídeo de alguma maneira te edificou, te impulsionou a não desistir, a continuar tentando, não esquece de deixar o seu like aí, de compartilhar com seus amigos, para que eles também sejam tão abençoados quanto você foi. E lembre-se, não desista. Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda tem projetos para a sua vida, independente da sua idade, independente da situação que você esteja vivendo hoje. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que ainda realiza sonhos e projetos. Um grande beijo.